São sentimentos gloriosos. Passei por alguns pedaços difíceis aqui. Na minha casa foi um transtorno na época que eu era criança, da separação praticamente, né? Porque foram separados, minha mãe, meus irmãos que ficaram doentes, foram separados, tirados da família. Eu vim em julho, em agosto eu fazia 9 anos. Então, eu vim pequena, né? Meus irmãos mais novos do que eu. Eu nasci, o governo tirou a força e jogou aqui no colégio. Acabei de nascer, já encara a força. Muitas histórias foram deixadas neste prédio por essas pessoas. Histórias de abandono, carência, saudade e medo permearam as vidas desses hoje senhores de mais de 70 anos. E coube ao Preventório de Jacareí marcar a memória de cada um. Eram tempos de sentimentos confusos, dúvidas e o receio de aquele ser o lar eterno para muitos deles. A história começa porque o Asilo Santa Terezinha não suportava mais acolher as crianças, porque a campanha foi tão forte que o número era absurdo de pais internos, né, encontrados com a doença, e as crianças tinham que ir para algum lugar. A família não aceitava cuidar das crianças pelo medo do contágio. E as crianças não poderiam ficar sozinhas, e foi um jeito também que o Estado encontrou de acolher e educar essas crianças. De 1932 a 1952, o principal prédio da rua Lamartine de Lamare sediou o chamado Preventório Municipal, onde antes era o Colégio Nogueira da Gama, referência nacional de ensino e educação. Na verdade, a hanseníase ela é uma doença que está mais atrelada às condições sociais do que as condições de tratamento, digamos assim. A lepra ela se pega a partir do ar, da respiração e do contato, né? Quando ela aparece em forma de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e não se tem sensibilidade nesse lugar. O Preventório de Jacareí, ele era uma instituição que fazia parte de um tripé, né, de profilaxia da lepra. Na verdade, a partir da década de 1920, o estado de São Paulo ele passou por uma campanha muito forte contra a lepra, né? A lepra é uma doença que não só atinge o físico, mas também ela traz um medo, né? Um medo que as pessoas... O medo do contágio é muito grande. Então o Estado investiu pesado durante a década de 20 numa campanha contra a lepra. Só que essa campanha era uma campanha que não era para cuidar, digamos assim, do doente. Era uma campanha de eu preciso encontrar o doente e isolar, né? A segregação. Para cá eram trazidos os filhos dos portadores de hanseníase, a lepra. Os pais doentes eram levados a hospitais específicos em outras cidades ou até mesmo estados, e a separação dos filhos era obrigatória. A nossa chegada aqui, porque eu cheguei junto com 2 irmãos, foi um tanto quanto traumática. Nós fomos arrancados do seio familiar de uma hora para outra e fomos colocados num ambiente totalmente estranho. E éramos da roça, não estávamos acostumados com a civilização, não conhecia a luz elétrica, absolutamente nada. Então foi traumático. No meu tempo, eram os pequenos para cá, os maiores para cá e as mulheres lá em cima. Era tudo separado. Mas era tudo rígido? Rígido. E o almoço era separado, né? As meninas primeiro, depois era nós. Fazia a fila lá embaixo, tocava o sino, fazia a fila para entrar no refeitório.
Eu lembro que eu senti muito que os meus irmãos foram para o lado masculino e eu fiquei sozinha do lado feminino, né? Então eu senti essa separação, porque a gente era sempre unido, né? Meu pai trazia nós unidos, né? Então eu senti isso, de repente eu vi e falei, nossa, eu vou ter que ficar do lado das meninas. E eles do lado dos meninos. Que chegou a ambulância, chegou praticamente a polícia, né? Chegou lá, tirou tudo, a família que era doente e levou embora. Mas tirou como? Você tirou a força? Foi arrastando o pessoal? Não, arrastando não. Tirou assim a força, puseram na ambulância e falaram, eles para cá, agora vocês vão ficar separados. Então separou cada um para um canto. Até uma irmã minha, mais velha, quando ela soube do caos, ela suicidou, antes de ser internada. Falavam de carros, de camburão, sabe? Para colocar as famílias, eles encontravam a família, eles riscavam a casa, dizendo que ali era foco da lepra. Tem autores que dizem que eles queimavam a casa, queimavam o material da casa, porque eles acreditavam que o contágio seria a partir de tudo isso. E era a força, né? O Estado, então, separava a criança dos pais, levavam para os dispensários para saber se eles tinham a doença. Se não tivesse a doença, já encaminhavam para o preventório. Uma vez presos no preventório, a vida deles estava transformada. Aprender a se virar sozinhos e enfrentar uma nova rotina eram desafios grandes para crianças de 8, 9, 10 anos de idade. Não era só isso. A batalha do dia a dia se dava também com funcionários severos, repreensões às vezes covardes. Havia aqui um casal, ele se chamava Pedro e ela, se não me engano, se chamava Cristina. Era um casal de inspetores, vigilantes, que eu era fã dos dois, mas fã absoluto. Eles nos tratavam de uma maneira extraordinária e eram negros. E um dia, naquele lugar ali, bem ali, né, eu sempre fui fascinado por máquina. Eu desci ali e não era permitido descer. Eu desci ali, tinha uma máquina, lá sabe o quê? Uma máquina de sapateiro. Uma máquina de sapateiro. Eu fiquei extasiado olhando aquela máquina. Daqui a pouco eu tomei um tapa no pé do ouvido. Fui parar de encontro à parede, que era chapiscada. Ralei o rosto na parede. E o camarada falou, você não sabe que não pode vir aqui? Eu olhei, era o Pedro. Foi a maior decepção da minha vida. Eu amava o cara. E tomava uns tapinhas de leve assim para orientação, né? Mas apanhar assim não. Até que era uma rotina boa. A gente passava, ia na escola estudar, né? Estudava. Teve uma época que a gente estudava das 7 da manhã às 11, depois da 1 às 5 da tarde. E houve vários fatores assim, né? Entre uma época o tempo todo de estudo, outra época era metade do dia. Metade do dia a gente fazia limpeza no pátio, né? Fazer limpeza no pátio para passar o dia. E passava no médico todo final de semana, passava em médico para ver se não tinha doença. Meu pai e minha mãe eram doentes. Minha mãe. E veio a falecer. Não sei. Eu acho que no atestado de óbito dela está a uremia, quer dizer, o rim não funcionava, né? Tanto que agora estou tomando cuidado com o meu rim. Eu tenho a impressão que eles tinham como um propósito para nos aclimatar. Nós ficamos os três uma semana juntos no pátio dos maiores. Depois de uma semana, meu irmão caçula, pequenininho, foi para a casa maternal lá na roça, no sítio, ficar sob os cuidados de Dona Brandina. O meu irmão do meio veio para o pátio das moças, que era onde ficava
aqueles que não tinham idade para ficar no pátio dos maiores também não tinham idade para ficar na colônia, né, na casa maternal. E eu fui para o pátio dos maiores. Fui jogado para as feras, porque não era fácil. Você com 9 anos de idade está no meio de meninos, moços, homens com 25, 26 anos, 18, 19. E todo esse pessoal no pátio sem ter o que fazer, né? Dos divertimentos era fazer os pequenos brigar, né? Então eu fui convocado a brigar muitas vezes, até que adquiri a manha o primeiro tapa que eu tomava, eu caía no chão e chorava, pronto, acabava a briga. Jacareí era uma das 3 cidades do estado de São Paulo que tinham um preventório. As outras eram a própria capital e Carapicuíba. Denúncias de maus tratos eram frequentes, mas também havia os divertimentos, as brincadeiras e as visitas aos pais. A saudade batia a porta todo dia e alguns deles só conheceram os pais depois de adultos. 18 anos. Só com 18 anos que eu conheci. E como é que foi esse dia? Para mim foi normal, porque eu não conhecia eles. Eu tratei eles como um estranho mesmo, que eu não conhecia. Normal. Meus irmãos também, conheci com 18 também. Ele falava, você tem 14, você tem mais irmão ainda. Aí fui conhecendo devagar meus outros irmãos. Eu pensava assim na minha mãe, que ficou sozinha, né? E meu pai também, né? Porque, de repente, nós éramos 5. Aí, minha mãe de um lado, meu pai de outro, e nós aqui. Embora eu separado, mas eu via meus irmãos. E acredito que eles também não se sentissem assim sozinhos. Porque meu pai vinha ver a gente. Eu não lembro, assim, para dizer para você quantas vezes, mas para ele vir pouco, pelo menos 2 vezes no ano, ele vinha ver. É que não dava para vir sempre, né? Porque estava longe. Então, o negócio complica, né? Alguns momentos marcantes ficaram presos na retina dos ex-internos. Cenas de ternura, sensibilidade e compaixão. Ao retornarem ao prédio do preventório, as conversas e as lembranças voltaram com tudo, como se eles as tivessem vivido dias atrás, como se as décadas não tivessem passado. Tempo de relembrar, de se emocionar, de poder contar tudo isso de novo. A primeira semana os primeiros dias foi terrível, porque eu me lembro que nós estávamos sentados num barranco que tinha aqui, que descia aqui para esse espaço de liberdade, que também era do preventório. E um interno muito já ladino, ele era daqui da cidade, e por isso o apelido dele era Barão, porque a mãe dele morava na Rua Barão. Ele chegou para nós e falou assim, olha, você está vendo esse trem aí? Seu pai vai vir buscar vocês nesse trem. Quanto tempo eu fiquei sentado chorando naquele barranco ali, esperando meu pai vir me buscar. Após eu completar o quarto ano de escolar aqui, daí que eu comecei a ter mais noção sobre por que eu estava aqui dentro. Porque antes eu era mais novo, aí eu passei a ter mais noção, o que é, por que fomos separados. Mas antes também, veio uma irmã minha também para cá e ficou junto. Aí quando nós te ligamos, melhorou, porque daí a amizade era mais unida, né? Porque é uma coisa assim que marca a gente e você não... como é que eu vou falar? Tem hora que a gente quer esquecer, né? E eu estava estudando, e aí eu lembro que as pessoas diziam, você está estudando, você tem que continuar os estudos. Então, o estudo veio me ajudar um pouco nessa parte, porque
Eu vi que se eu queria uma vida melhor para mim, eu tinha que estudar, embora com todas as dificuldades que eu estava encontrando. A ideia do governo Vargas é exatamente formar cidadãos, mas não só formar cidadãos, é formar trabalhadores. E a gente percebe quando encontramos nos documentos trechos que dizem que o interno ele trabalhou, ele estava tendo uma instrução para o trabalho, né? Se no contexto mundial, se nós pudermos perceber, se nós analisarmos a Europa, né, com os regimes totalitários, eles estão formando soldados, e no Brasil eles estão formando operários, e aqui a gente percebe isso, né? Nós podemos ver isso de acordo com os documentos. A gente ia no hospital visitar, só que o hospital era longe. Daqui a Casa Branca, não sei se você conhece Casa Branca, nunca ouviu falar? É longe. A gente ia, era mais ou menos uma faixa de umas 8 a 10 horas de viagem, direto. Então a gente ia lá, visitava pai, não tinha, né? Então a mãe, irmão. O meu pai falava, toma cuidado, não desobedece. Meu pai, quando vinha, ele falava, vocês não podem desobedecer, vocês têm que obedecer. Agora, tinha quem respondia, quem fazia as coisas. Então, levava assim, uns tabefes. Fui castigado uma vez, eu vou contar aqui e vocês vão dar risada. Fui castigado uma vez porque tinha um colega de classe chamado Silas Gonçalves. E a minha professora era a dona Ieda Martins Moreira, filha do seu Guido Martins Moreira, diretor da entidade. E ela um dia na classe deu liberdade para a gente, né? Ah, vocês têm 5 minutos para fazer uma brincadeira. E o Silas Gonçalves falou assim, eu quero fazer declamar uma poesia. Foi lá na frente e falou o seguinte, não sei se vai ser censurado, mas ele chegou lá e falou assim, a gente tinha um colega chamado Lázaro Fonseca, ele chegou lá e falou, Lázaro Fonseca, perna fina e bunda seca. A classe inteira ficou de castigo no domingo, não foi no cinema, e ficamos em pé num poste no pátio. E o que será que ficou encravado na mente desse quarteto? Muitos nós das gargantas foram desfeitos, revisitando o passado. O vitrô, quando eu saía, quando ficava presa lá, aí saía pelo vitrô, olhava assim, dava uma volta aqui assim, né? Tá chegando, voltava de novo. Assim, ó, esse vão aí que eu passava. Desse tamanho. Agora você imagina como é que era. Porque o problema é você passa a sua cabeça. Passou a cabeça, o corpo você vai. Antes da gente começar a visita, a gente sentia saudade. Mas a gente matava a saudade quando recebia uma carta e a gente mandava uma cartinha também. Aí sim, a gente lia a carta, aliviava, né? Mas Quer dizer, chorava, sente saudade? não, chorar praticamente eu não chorava, mas sentia saudade. Mas não lia a carta, lia no que mandava pra gente, meus irmãos, estava tudo bem, a gente já ficava mais animado. E já pensando daqui a um ano estarei lá conversando diretamente com eles. Eu fui internado em setembro de 45. Em dezembro de 45, eu não sei a data, agora eu posso afirmar que deveria ser Natal, né? Naquele prédio ali, ó, embaixo, que não tinha, era aberto, né? Umas mesas grandes, e nós, em fila, sentamos numa mesa enorme e tinha uma garrafinha de Guaraná Caçula em cima da mesa, para cada um, certo? E eu perguntei, olha, por que isso? Eu não sabia. O menino que estava do meu lado falou, hoje é Natal. Foi o primeiro Natal que eu conheci na vida, foi esse, em dezembro de 45, né? Bom, tinha horário para levantar, horário para tomar o café, horário para almoçar, depois tinha a escola, à tarde. Aí a gente tomava café, jantava, tinha horário para deitar, né? Assim, a escola, né, de segunda a sábado, que era de primeiro, né, de segunda a sábado. Aí eu fiz metade do terceiro ano, aí fiz quarto ano. Apenas o porteiro me procurou no pátio e falou, ó, seu pai está no portão querendo lhe visitar.
E depois chamei o meu outro irmão e nós fomos lá conversar com ele, né? Dos 3 que ele tinha deixado aqui, ele só tinha 2, porque o Anésio, o caçula, já havia falecido. Ele foi operado de apendicite aqui na Santa Casa e não saiu da mesa. De tudo isso, o que fica é a gratidão e a felicidade de rever velhos companheiros que se tornaram parceiros, amigos de fé. Eu cheguei em 46, né? Saí com 21 anos, então, 10 anos, 11 anos. Eu joguei no Amador, 2ª divisão, 3ª divisão, a 1ª divisão especial. Né? Quer dizer que praticamente eu joguei um pouquinho. Apesar que alguns antigos, se vê essa reportagem, vai lembrar ainda de alguma coisa. Joguei muito, fiz vários gols. Dei muita alegria na cidade na época. Eu só tenho lembranças agradáveis aqui. Não tem tristeza, não. Devo o que eu sou na vida hoje ao tratamento que eu tive aqui dentro. A melhor lembrança aqui foi quando nós fomos campeão juvenil de São Paulo, lá no 4º centenário. Com a banda? Com a bandinha. Eu já mostrei para o seu emblema, né? É isso aí. Não, eu venho aqui, é bem difícil eu vir aqui, eu venho mais para ver os funcionários que eu trabalhei junto, né? O Zezinho lá da serralheria. Eu trabalhei muito com ele, muito difícil eu vir aqui. Mas eu tenho saudade um pouco daqui, sim. Faz muito tempo que eu não venho para cá. Muito tempo mesmo. Mas que nem agora. Que nem eu estava falando, né, da doença da minha cunhada, meu irmão ficou doente da morte dele, da morte dela, né? Então eu fiquei meia reclusa, eu não podia sair. Eu não sei se você teve alguém na cama, não é fácil, né? Então eu não podia sair. Mas eu estou me sentindo bem aqui, faz muito tempo que eu não vejo. Se eu disser para você que eu estou me sentindo mal... O Brasil ainda não fica atrás desse mal, porque o Brasil, se eu não me engano, é o 3º país que tem o índice mais alto da hanseníase hoje. Minha conclusão é que esse momento da história, ele deve ser lembrado, deve ser divulgado através de livros, entrevistas, jornais, enfim. Não se deve apagar essa história. As famílias que foram segregadas, elas passam por esse preconceito até hoje. Tá? Quando as pessoas de Jacareí passarem por essa rua, elas têm que olhar para o prédio e lembrar do que aconteceu.